Se você quer fazer esse medalhão de queijo igual do interior de Minas Gerais, você precisa fazer o recheio com queijo meia cura ralado. Não serve outro queijo. Se você quiser colocar outro queijo, pode colocar. Mas aqui na receita, na íntegra, na receita que é feita em Minas Gerais, é feito com queijo meia cura ralado. Comece fazendo o recheio, misturando 300 gramas de queijo Minas meia cura ralado com 100 gramas de manteiga sem sal e uma pitada de sal. Misture até formar uma pasta. Reserve. Peneire e misture em outro recipiente 500 gramas de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Também reserve. Misture em um recipiente um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e 150 gramas de manteiga. Misture isso tudo muito bem até envolver todos os ingredientes. Coloque de uma só vez agora 2 colheres de sopa de leite e 2 colheres de sopa de água. Misture muito bem. Vá colocando a mistura de farinha de trigo peneirada aos poucos até formar uma massa em ponto de enrolar. Se precisar, vá dando ponto na massa com mais leite, colocando aos poucos gota a gota, tá bom, gente? Passe a massa para a bancada e comece a abrir com um rolo de macarrão. Na medida de um quadrado de 40 cm por 40 cm e 4 mm de espessura, bem fininho. Pincele nas laterais uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Isso fará a massa colar ao assar, impedindo que desenrole. Espalhe com uma espátula o creme de queijo em toda a superfície da massa, menos nas laterais. Espalhe bem. Enrole a massa formando um rolo de 40 centímetros. Coloque a massa em um recipiente coberto com plástico filme. E leve à geladeira por cerca de 2 horas, até a massa ficar bem firme. Corte as duas pontas do rolo para retirar imperfeições. Corte rodelas de meio centímetro de largura cada uma.
Coloque em uma assadeira retangular, não precisa untar dessa vez. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente. Essa receita é uma nova versão do medalhão de queijo e a gente está trazendo várias receitas de medalhão. Essa receita, porém, é feita com presunto e queijo. E essa eu sei que você vai adorar. Comece pelo recheio, triturando 150 gramas de presunto. Em um recipiente, misture 150 gramas de presunto triturado, 150 gramas de queijo tipo parmesão ralado e 100 gramas de manteiga. Não precisa colocar sal, tá bom, gente? Misture muito bem até formar uma pasta. Pincele nas laterais uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Isso fará a massa colar ao assar, impedindo que desenrole. Espalhe com uma espátula o recheio de presunto na massa. Espalhe em toda a superfície da massa, menos nas laterais. Enrole a massa formando um rolo de 40 centímetros. Passe um plástico filme na massa e leve ao congelador por cerca de 2 horas, até que a massa fique bem firme, em ponto de corte. Assim que a massa estiver bem firme, faça da seguinte maneira. Corte as duas pontas do rolo para retirar imperfeições. Corte rodelas de meio centímetro de largura cada uma. Coloque em uma assadeira retangular, não precisa untar dessa vez. Certifique-se que colocou outra forma embaixo da forma dos medalhões, para não queimar. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Ou até dourar levemente.
Essa massa não pode ser sovada, ela é tipo uma massa de empada, ela precisa mesmo ficar quebradiça. E quando você passar o creme de laranja no meio, você vai ver que há uma dificuldade em enrolar, porque essa massa não pode sovar, ela tem que ficar bem quebradiça, estilo farofa mesmo. Em um recipiente, rale a casca de uma laranja. Rale também a casca de um limão. Acrescente uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 50 gramas de manteiga sem sal. Misture totalmente esses ingredientes até formar um creme bem macio. Reserve até o momento de preparar a receita. Passe na superfície de toda a massa, inclusive nas laterais, uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Isso fará a massa grudar uma na outra ao assar e fará com que ela não desenrole. Coloque em toda a superfície da massa o creme de laranja. Espalhe bem. Enrole devagar a massa, formando um rolo de 30 centímetros. Passe plástico filme em volta do rolo e leve para a geladeira até ficar bem firme. Corte rodelas na espessura de 1 centímetro cada uma. E coloque em uma forma retangular untada com manteiga. Deve passar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente.
Essa receita é uma versão do medalhão de queijo, mas porém, nessa receita ela é feita com sardinha, cebola, alho e banha. Fica até o final do vídeo que essa receita eu te ensino agora. Comece triturando meia cebola roxa. Faça primeiro o recheio para ser usado frio na massa. Em uma panela de fundo grosso em fogo baixo, esquente uma colher de sopa de banha. Frite 4 dentes de alho juntamente com uma pitada de sal. Refogue a cebola roxa até dourar. Acrescente 150 gramas de sardinha em conserva em óleo, mas sem o óleo. Refogue e amasse até secar toda a água. Não deve ficar nenhum pedaço esse recheio, tá bom, gente? Polvilhe uma pitada de pimenta do reino e misture bem. Apague o fogo, acerte o sal e misture delicadamente uma porção de salsinha. Reserve. Pincele nas laterais uma mistura de um ovo inteiro batido com açúcar. Isso fará a massa colar ao assar, impedindo que desenrole. Espalhe com uma espátula o recheio de sardinha já frio em toda a superfície da massa, menos nas laterais. Espalhe tudo isso muito bem. Enrole a massa formando um rolo de 40 cm. Passe um plástico filme na massa e leve ao congelador por cerca de 2 horas, até que a massa fique bem firme, em ponto de corte. Assim que a massa estiver bem firme, faça da seguinte maneira. Corte as duas pontas do rolo para retirar imperfeições. Corte rodelas de meio centímetro de largura cada uma. Coloque em uma assadeira retangular, não precisa untar dessa vez. Certifique-se que colocou outra forma embaixo da forma dos medalhões, para não queimar. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente.